A gente volta a falar agora sobre Copa do Mundo. Falta pouco para a abertura do Mundial do Catar. A cerimônia começa ao meio-dia pelo horário de Brasília. O Mauro César Pereira está com a gente agora, diretamente de Doha, no Catar, para conversar um pouco mais sobre as expectativas para o Mundial. Bom dia ou boa tarde para você aí no Catar, Mauro. Boa tarde para a gente aqui, são 4h13 da tarde, 6 horas à frente aqui em Doha. Numa Copa do Mundo que acontece praticamente numa cidade, né? Porque tudo acontece em Doha, um país pequeno, né? Então concentra dessa vez num raio muito pequeno, né? 50 e poucos quilômetros, todos os estádios, né? Que receberão jogos dessa Copa do Mundo. Pois é, e tem favorito, Mauro? Já tem palpite? Quais são as principais favoritas ao título? O Brasil, imagino, está na lista, né? O Brasil é uma das seleções com possibilidades de título, né? A Copa do Mundo é sempre um torneio muito difícil para fazer prognósticos, porque é um torneio que tem a primeira fase, que é mais previsível, eventualmente acontece uma surpresa, uma seleção forte fica pelo caminho, isso ocorre de fato, mas depois é mata-mata de um jogo só, né? Então você tem aí um confronto, uma jornada infeliz, de repente tudo pode ir por água abaixo. Então é muito difícil fazer prognósticos. O que nós temos até agora é uma França, atual campeã, muito enfraquecida, perdeu já 3 jogadores titulares importantes, 4 talvez, né? Porque perdeu o zagueiro Kimpembe, que poderia ser titular, 2 homens do meio campo que seriam titulares absolutos, Pogba e o Kanté, e ontem teve o corte do Karim Benzema, escolhido o melhor jogador da última temporada, que sofreu também um problema muscular. Já vínhamos lutando com um problema muscular, a coisa se agravou e também está fora. E ainda perdeu um jogador importante, um reserva importante, um Cocu, que atua na Alemanha, que seria uma opção importante do time francês. Então a França perdendo aí já vários jogadores importantes, titulares inclusive, e evidentemente fica ainda mais enfraquecido e mais dependente aí do brilho do Mbappé no ataque, ele que é a grande atração da equipe campeã do mundo, foi campeão com 18 anos e agora aos 22 tenta repetir o feito, mas vai ser bem mais difícil sem esses companheiros que foram cortados. A Argentina também está sofrendo com problema de corte, mas não tão duramente como a França, né? A França, de fato, é a seleção que está recebendo golpes mais pesados por conta de contusões antes um pouquinho, né, da Copa do Mundo e agora em cima da data do início da competição. Agora, Mauro, você que está aí no Catar, o que é que você conta para a gente sobre o ambiente no país? A gente até falava mais cedo aqui com o Bruno Prado sobre as críticas que a FIFA está sofrendo agora pela escolha do país sede, pelo fato de o Catar ser um país sob um governo autoritário, sob um regime autoritário. Você que está aí no Catar tem essa mesma impressão? Como é que é o ambiente por aí? É, de fato, uma sociedade muito diferente em relação às sociedades ocidentais, em relação à vida aqui no Brasil, por exemplo? E você imagina que essas críticas que a FIFA está sofrendo agora vão balizar as próximas escolhas dos próximos países que vão receber a Copa do Mundo, Mauro? A FIFA não se preocupa muito com isso, não. Ela faz a Copa do Mundo onde convém. Aliás, os eventos da FIFA são assim, né? O Mundial de Clubes não tem local definido até hoje, nem data. Certamente vai ser definido quando alguém se habilitar, algum país, alguém se habilitar a patrocinar, a bancar o evento. E essa Copa foi uma Copa que, quando foi escolhida, gerou muita polêmica, evidentemente, muitas acusações, dirigentes que caíram, o FBI entrou em ação, tem dirigente brasileiro preso até hoje nos Estados Unidos. Então muita coisa aconteceu. Agora, tudo que está acontecendo aqui, o que vai acontecer a partir de agora, era previsível, nada é novidade, né? Aqui é um país que não é tão rigoroso, por exemplo, como a Arábia Saudita, com relação às tradições de países muçulmanos. Existe uma flexibilidade maior, né? Nem todas as mulheres andam com o véu sobre a cabeça, o niqab, que é aquele lenço que cobre o rosto, também não são todas que usam, por exemplo. Agora, não há tolerância com uma série de situações. Aqui não se consome álcool, homossexuais aqui não são tolerados, né? Isso pode caracterizar crime. Então, uma série de situações diferentes do chamado mundo ocidental, né? Mas não é o país mais rigoroso, mas é muito diferente da vida, por exemplo, em países europeus, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, né? Ou na América do Sul toda, né? Agora as pessoas vão ter que se adaptar. Quem vem para cá vai ter que ter uma conduta adequada, evidentemente, às tradições locais. Tivemos agora, inclusive, essa situação de uma volta atrás com relação à venda de bebidas alcoólicas, cerveja, para ser mais específico, nos estádios. Não vai ter, só nas fanfests e nos hotéis, lugares bem específicos, né, onde o produto poderá ser consumido durante a Copa. Isso foi um recuo, não um recuo da FIFA, foi uma imposição, né, do Catar, e a FIFA que teve que recuar, geralmente é o contrário, ela se posiciona de uma forma em que ela impõe. Agora, é um regime do Emir, né? Ele é o todo-poderoso, é o comandante da nação, tudo gira em torno do governo, a empresa aérea pertence ao governo, canais de televisão,
tudo pertence ao governo do Catar e, de fato, há muita controvérsia, muito questionamento. Organizações ligadas a direitos humanos questionam, inclusive, as condições de trabalho dos operários aqui, não só dos estágios da Copa do Mundo, mas toda a construção civil aqui, que é muito ativa aqui nessa região. Então, o que temos aqui, de fato, é uma Copa do Mundo que vai ser num local diferente e com essa peculiaridade, né? Aqui você esbarra com torcedores de todas as seleções ao mesmo tempo. Porque quando a Copa acontecer na África do Sul, no Brasil, na Rússia ou na próxima, que vai ser em 3 países, né? Canadá, México e Estados Unidos, vai ser num continente inteiro, na verdade, você tem os torcedores mais espalhados, né? Com distâncias muito grandes, de acordo com a localização do jogo, da seleção A, B ou C. Como tudo acontece praticamente em Doha, então nós temos aqui torcedores transitando por toda a cidade num clima um pouco diferente. Fica mais parecido com a Olimpíada, né? Que a Olimpíada é sempre numa cidade. A Copa do Mundo acontece geralmente em um ou mais países. Dessa vez é uma Copa praticamente toda ela numa cidade, que é Doha, a capital do Catar, que é um país bem pequeno, mas é o terceiro maior produtor de gás natural do mundo. Dinheiro não falta por aqui, embora a distribuição da moeda não seja das mais, digamos assim, adequadas. Muito bem, esse é o Mauro César Pereira, um dos microfones da Jovem Pan lá no Catar, vai estar com a gente ao longo de toda essa Copa do Mundo. Daqui a pouquinho a bola rola então para a partida de abertura entre Catar e Equador e o Mauro vai estar com a gente ao longo de todo esse Mundial direto do Catar. Bom trabalho por aí, Mauro, até mais.